Essa aqui é a nova EcoSpot lançada em 2024. Já esta outra aqui é a primeira EcoSpot, a original de 2017, que nunca veio oficialmente para o Brasil. Apesar do nome ser igual, é praticamente tudo diferente entre esses dois dispositivos e isso inclusive indica um rumo, um caminho que eu acho que a Amazon vai seguir de agora em diante nos dispositivos Smart Speaker dela. Para início de conversa, quero dizer para vocês que a EcoSpot eu pedi para um parente meu que mora nos Estados Unidos trazer para mim, para o Brasil, antes mesmo da chegada oficial da Alexa aqui no nosso país. E desde então eu trabalhava com ela, eu usava ela para dar comandos mais em inglês, até porque não tinha o nosso idioma oficialmente, e era uma caixinha que eu realmente gostava de ter na minha mesa do escritório, porque como ela tem essa tela redonda, era legal para dar uma espiada na previsão do tempo, em algumas notícias que estavam em voga ali no momento, até rodava vídeos nessa caixinha, que é a primeira diferença para EcoSpot de 2024. Ela não reproduz nenhum tipo de vídeo, apesar de também ter uma tela. Mas é claro, eram apenas vídeos curtos ali de notícias, uma ou outra coisinha que eu assistia. Afinal, uma tela tão pequenininha assim para um conteúdo mais longo, a gente não assiste, né? Vamos falar a verdade. Outra diferença entre os dois dispositivos é que a gente nota aqui na frente a presença de uma câmera, que na nova EcoSpot também não temos. Para que servia essa câmera? Essa câmera era usada para videochamadas, então eu poderia ligar para uma outra caixinha Eco da minha casa com câmera, ou eu poderia ligar para um amigo meu, um familiar meu que também tem uma caixinha Eco com câmera e fazer uma videochamada. Na nova EcoSpot a gente tem as chamadas, mas apenas chamadas de áudio, sem a imagem, porque obviamente ela não tem uma câmera. Um dos pontos que peca um pouquinho na original de 2017 é a questão do som. Ele não tinha muito volume, é um som mais modesto, bem modesto, que para ser a caixinha principal para ouvir música não era grande coisa. Na EcoSpot de 2024 isso mudou bastante. O volume está consideravelmente mais alto nessa daqui, mas o que eu reparei é que o grave está bem mais intenso, bem mais pronunciado nessa nova caixa. Aqui a gente tem um alto-falante de 1.73 polegada, enquanto aqui a gente tem um alto-falante de 1.4 polegada. Apesar de ser sutil a diferença, no som a gente nota consideravelmente o nível de grave na maior, sendo realmente muito mais pronunciado. Então, apesar da gente perder a exibição de vídeos, não poder mais rodar, perder a câmera, não ter videochamadas, a gente vai ter um áudio de melhor qualidade nessa nova caixinha. Nos Estados Unidos, quando a Amazon lançou a EcoSpot, eles foram muito criticados pela questão da privacidade, dizendo que essa câmera era mais uma forma de espiarem as pessoas e de perder a privacidade e tal. Foi uma polêmica bem grande na época, que eu acho que foi até um certo exagero, porque a gente tem hoje em dia câmera em todo que é lugar, em toda rua tem câmera, todo lugar que a gente vai restaurante, enfim, todo lugar tem câmera. Então eu acho que foi até um estardalhaço muito exagerado por parte da mídia na época, e creio que tenha sido esse o principal motivo para a nova EcoSpot vir sem a câmera. Por causa dessa questão da privacidade, por causa da questão dos dados das pessoas, para trazer um pouco mais de segurança, digamos assim, eu acredito que eles optaram por remover nessa nova versão. E a imprensa, acredito que vai ficar satisfeita com isso agora. O design também vocês conseguem ver que mudou, né? Uma caixinha muito maior em relação ao modelo original e a escolha por uma tela retangular em vez da tela redonda da original. Eu confesso que eu prefiro a tela redondinha, que eu consigo olhar e ver mais informações simultaneamente, e também para navegar, ó, se eu vier aqui, por exemplo, abrir minhas configurações, eu consigo ter mais texto, mais opções aparecendo na tela de uma só vez, em comparação com a nova EcoSpot. Ó, que se eu baixar aqui, apertar em configurações, parece que cabe menos coisa, tá? Dá a impressão, pelo menos, de ter menos opções na tela. Se eu voltar aqui para a tela inicial e baixar, ó, inclusive ele só me dá esses ícones aqui.
Enquanto na EcoSpot antiga eu tenho o ícone de chamadas, eu tenho o ícone de alarme, eu tenho esse ícone para controle de dispositivos de casa inteligente, que ele abre os meus favoritos de casa inteligente, ó, abajures, tal, eu posso clicar aqui, inclusive na categoria das classes de dispositivo, posso vir em câmera, e aqui em câmera eu consigo abrir alguma das minhas câmeras da casa. Por exemplo, eu vou abrir, vai dar um pouquinho de eco, tá? Mas eu vou abrir a câmera que fica aqui na minha sala, ó. E ali está, ó. Então esse eco é o que eu falei que ia acontecer, mas você tem um pouco mais de versatilidade no modelo de 2017 em relação ao novo modelo. Porque a proposta deles, nesse caso, é ser mais uma como se fosse uma Echo Dot 5 com relógio, mas diferenciada, tá? Por quê? Porque até saiu de circulação, você não vai encontrar no site da Amazon, pelo menos eu não encontrei, o modelo da Echo Dot 5 com relógio. Tem apenas a Echo Dot 5 normal e as demais caixinhas. Então, essa aqui, ela lembra uma Echo Pop maior e com uma telinha para ter o relógio e ter essa informação a mais ali. Tem também a previsão do tempo, aliás, a temperatura da cidade, a data. Aqui eu consigo mudar para outros tipos de tela inicial, mas a gente não vai reproduzir vídeos aqui e não vai acessar a imagem das nossas câmeras da casa através da nova EcoSpot. Talvez você não consiga enxergar daí, mas outro detalhe é que a tela ela não vem até o final aqui, tá? Essa tela retangular, ela acaba mais ou menos aqui assim desse lado e aqui assim desse lado, e em cima aqui já não tem mais tela e essa finalzinha aqui também não tem mais tela. Então ela não ocupa toda a parte superior, tá? Mas você usando sem uma luz diretamente incidindo na caixinha, você não consegue muito ver esse limite. Até tem uma transição bem boa no design aqui para você não ficar enxergando tanto as dobras da tela. Claro que se estiver direto para o sol, você vai ver, mas em condições normais, num banheiro, num quarto ali, você não vai ficar reparando muito nas bordas da tela. Na parte de cima também está diferente, também mudou. Olha só, aqui eu tenho os botões de aumentar o volume, baixar o volume, o botão para colocar o dispositivo no mudo, mutar os microfones. Eu também tenho os mesmos botões no modelo mais recente, porém aqui eu tenho 3 orifícios apenas, enquanto no modelo anterior nós temos 4 orifícios. E isso quer dizer que a nova EcoSpot vem com 3 microfones contra 4 no modelo anterior. Uma perda que a gente teve aí e pode ocorrer de não ouvir tão bem quanto o modelo mais antigo. Confesso para vocês que no meu dia a dia aqui, eu usei por 17 dias já a nova EcoSpot, não percebi nenhuma dificuldade muito grande dela me entender. Tá? Confesso para vocês que não notei. Mas ter um microfone a mais potencialmente torna esse dispositivo aqui mais fácil de nos ouvir e de ter uma correta interpretação dos nossos comandos de voz. Até porque o volume dessa aqui é mais alto do que a outra e a de volume mais baixo tem um microfone a mais, provavelmente vai ouvir melhor. Você não concorda? Na parte de trás temos uma saída 3.5mm P2, aquela saída para caixinha de som, saída para você conectar o áudio a uma caixa externa, que também não a temos no novo modelo. A única conexão aqui é a conexão de energia. Mas isso, meus amigos, eu não acho que é uma perda tão significativa, porque hoje em dia é difícil a gente fazer uma conexão cabeada desses devices, né? A gente usa mais o Bluetooth, mais esse tipo de coisa, então eu não acho que vai fazer tanta falta assim, sinceramente. E não é tudo que mudou, digamos assim, perdendo recursos, meus amigos. Tem coisas que mudaram para acrescer recursos na Spot. Por exemplo, a detecção ultrassônica. Esse dispositivo é capaz de detectar por ultrassom se há alguém no ambiente ou se alguém entrar no ambiente. E você pode usar essa detecção para criar automações, rotinas. Por exemplo, eu posso criar uma detecção
que apague as luzes se a caixinha não detectar a presença de uma pessoa. Ou você pode criar uma rotina que ligue o ar caso a detecção relate que tem alguém ali no ambiente, alguém entrou no ambiente. Você pode fazer isso, tem esse recurso que o modelo de 2017 não possui. Outra coisa é que se eu colocar um timer, olha só, Alexa, coloca um timer de 10 segundos. 10 segundos, iniciando agora. A nova EcoSpot tem o tap na parte de cima para você silenciar um alarme. Então, como ela é um modelo de Alexa com relógio, ela tem esse timer, ó. E eu posso tanto tocar aqui para cancelar o timer, quanto eu posso dar uma batidinha em cima dela para fazer esse cancelamento. E isso não está disponível na EcoSpot antiga. Se você for usar no teu quarto para colocar timer, para te acordar de manhã, como um despertador mesmo, você tem essa opção a mais. Eu tenho diversas caixinhas Eco aqui na minha casa, várias mesmo em vários cômodos. Mas eu vou falar para vocês por que eu não recomendo usar elas como despertador caso você tenha um compromisso muito importante que você não pode perder. As caixinhas Eco não têm uma bateria interna. Então, se você marcar um compromisso que você precisa que o despertador toque de toda forma, você não pode perder. Se chega a cair a luz da sua casa um pouquinho antes ou ali na hora que vai despertar a tua caixinha Eco, você vai perder esse compromisso e ele não vai despertar. Então eu não uso as caixinhas Eco para despertador. Eu acho que se elas fossem os dispositivos ideais para ser um despertador, elas teriam que ter uma bateria interna por imprevisto como esse de queda de luz, que vamos combinar que no Brasil é bem comum. Portanto, eu ainda uso o meu smartphone para despertador. Apesar de ser a principal propaganda desse dispositivo, é uma Alexa com relógio, com despertador e tal, eu não usaria pensando nisso, tá? Compre esse dispositivo se você quer uma caixinha Eco com um som mais potente do que as Ecos mais antigas e também que você queira ter um feedback visual, às vezes de uma música que você está ouvindo ou quer um feedback visual da hora, que você precisa seguir olhar a hora ali, beleza. Mas se a tua função principal for para ser um despertador, não sei se é o dispositivo ideal para você, tá? Com toda a transparência possível eu digo. Agora o que é muito legal é você ouvir música e olhar para a telinha e já ver que música que está tocando, principalmente quando você está ouvindo uma playlist nova, um artista que você não conhece. E nas caixinhas sem tela a gente tem que perguntar, fulana, que música é essa? Ou tem que ir lá e olhar no celular que música que está tocando. Já aqui você na hora dá aquela olhadinha e espia a música que está tocando e acho que faz diferença mesmo nesse sentido. Outra coisa que a nova Eco tem e a Eco antiga não possui é a questão do Matter. Esta caixinha pode funcionar como um dispositivo do protocolo Matter, que é um protocolo de casa inteligente que é mais universal. Você consegue emparelhar o produto de casa inteligente direto na sua caixinha sem precisar de um hub. Já o modelo 2017 não tem esse protocolo. Então, para casa inteligente com o Matter, a nova EcoSpot sai na frente, tem a vantagem. Agora, meus amigos, vamos fazer um comparativo do som, a qualidade do áudio das duas versões da EcoSpot.
Então, a minha sensação é muito mais grave nessa aqui, um volume significativo mais alto na nova caixinha, mas eu confesso para vocês que o timbre dos agudos da EcoSpot antiga me agradam mais. Eu não sei se é que por ter o grave mais forte isso acaba tirando um pouquinho do brilho e da qualidade do agudo da nova Eco, mas o timbre do agudo me agrada um pouquinho mais na menorzinha. Mas e aí, o que você achou desse comparativo? Outra coisa que vale a pena a gente falar é que aqui na tela a gente consegue ver o nome da canção e o nome do artista. E na outra caixinha, deixa eu voltar aqui para vocês olharem, isso fica meio que rodando na tela. Ele não fica já todo o nome da canção e do artista disponível para a gente ver. Aqui ele fica rodando, o nome da playlist, o nome da música, então você tem que ficar um certo tempo ali olhando para conseguir ler Jello e Gauzy, né? Aqui eu já consigo, de cara ver. Tem uma animação mais moderna e mais bonita ali de fundo, isso é inegável, mas da praticidade de olhar e já ver o nome do artista e da canção, a caixinha antiga não decepciona. Quero mostrar para vocês mais alguns detalhezinhos, A palavra de ativação na EcoSpot nova gera aquela luz azul clássica embaixo. Alexa, tá aqui embaixo, tela inicial. Enquanto a EcoSpot anterior, a gente, Computer, tem um anel luminoso por todo o contorno da tela. Também um pouquinho diferente e aqui me mostra de que direção está vindo a voz. O microfone dela sabe que está vindo daqui. Não tenho certeza. Ela me mostra de que direção o microfone está captando o som, que é outra diferença bem significativa. Aí eu posso perguntar para essa aqui, Computer, what's trending? O que está em alta, né? Here's the story. E ela me mostra um vídeo do que está em alta, que está em voga lá nos Estados Unidos, né? A gente tem também mostradores completamente diferentes entre as duas, Se eu venho aqui em mostradores do relógio, eu tenho 6 opções de relógio, que vem de fábrica essa daqui, Vou colocar para vocês verem. Esse é o mostrador que vem com a temperatura em cima, o horário embaixo. Aqui a gente tem um pouco mais de opção, Eu venho em configurações, Home and Clock, aí eu venho em Clock and Photo Display e eu posso escolher o tipo de relógio, com fotos pessoais minhas, com arte, natureza e viagem, por exemplo. Eu clico nessa categoria, eu tenho 4 opções de relógios nessa categoria. Posso voltar, eu tenho fotografia, aí eu tenho mais 5 opções de relógio. Aí eu posso voltar, clássico, tenho outras 5 opções de relógio. Eu costumava usar muito um que era um vinil, deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui, esse vinyl aqui, era o que eu gostava de usar, que é tipo um vinilzinho, né? Então a gente tem mais opções de mostradores para escolher. E para aparecer aquele mostrador específico, eu preciso desativar as coisas que ficam aparecendo de sugestões na tela. Então, para fazer isso, eu teria que vir aqui em Home and Clock, aí Home Content, e aqui eu tenho que desativar tudo para não aparecer as coisas que ficam me sugerindo aqui na tela, por exemplo, desativar tudo isso aqui e aí ele vai remover essas coisas que ficam aparecendo e vai passar a mostrar mais o meu mostrador de fato do que as outras coisas, tá? Aqui do display eu tenho para colocar um slideshow, as preferências de slideshow, brilho adaptativo, efeito de nascer do sol. Aqui eu também tenho bem parecidas configurações de display. Aqui brilho adaptado, e aqui eu tenho um modo noturno que ele faz a luz ficar mais, o horário ali aparecer mais avermelhado e fraquinho, quase invisível, para não perturbar o sono, para não ficar muito chamativo, não atrapalhar caso você coloque o dispositivo no seu quarto. Aqui a gente tem câmera, que não tem na outra caixinha, a gente tem algumas opções que são comuns, como opções de acessibilidade, que tem nas duas. Ambas contam com Bluetooth,
Eu confesso que a experiência da tela eu gosto mais do modelo anterior, mas também muita gente vai preferir o design mais minimalista, mais apenas como um relógio do novo modelo. E aí, meus amigos, ficou faltando alguma coisa que vocês queriam saber sobre o modelo de 2017? Eu sei que muita gente teve curiosidade, já viu ela em alguns vídeos do meu canal, então agora trouxe para vocês esse comparativo para mostrar o outro rumo que a Amazon está tomando. Deixar os dispositivos inteligentes um pouco mais sutis, um pouco mais discretos, sem propagandas, sem tantos anúncios aparecendo ali, para que eles não atrapalhem a naturalidade do nosso dia a dia. Então é um rumo que é interessante, eu acho que faz sentido, apesar de com isso a gente acabar perdendo alguns recursos. Mas e aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo, tá bom? Um abraço, meus queridos, até mais!